Fala, nação tranquilidade, se liga nesse react aqui. Recentemente, muitos fãs da obra de Boruto vêm afirmando que, devido a Eida ter usado a onipotência em todo o mundo e pelo fato dos Otsutsukis terem meio que resistido a isso, que eles também têm poder mental para resistir a genjutsus, sendo praticamente imunes a genjutsu. E recentemente também eu vi um vídeo do canal por algum motivo, e claro, não é um ataque ao canal de forma alguma, até porque os vídeos são muito bons, depois vocês podem conferir lá, mas eu não concordei com o resultado e decidi estar trazendo para vocês. E também vou dar os meus pontos aqui com base no mangá e quem sabe eu venha esclarecer essa dúvida aqui pro dono do canal e para todos vocês que têm essa dúvida. E eu já afirmo para vocês, não, Otsutsuki não é imune a genjutsu e a onipotência não tem nada, e eu afirmo, nada a ver com isso. Então, bora reagir a esse vídeo aqui que eu vou provar pra vocês ainda nesse vídeo. Afinal, os genjutsus afetam ou não um Otsutsuki? Eles são de fato imunes a esse tipo de habilidade? No vídeo de hoje eu vou dar uma resposta definitiva sobre esse tema polêmico, usando puramente o mangá como base, sem choro e sem achismo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço para deixar o like, porque eu tenho certeza que você vai curtir. Mas falando de forma bem direta, esse assunto é um dos mais polêmicos e debatidos da comunidade de Naruto e Boruto. E o motivo, na maioria das vezes, é porque, tipo assim, a rapaziada que curte Otsutsuki não quer aceitar que eles são, sim, afetados por todo tipo de técnica, né? O que são genjutsus? São ninjutsus de inteligência utilizados de forma avançada. É mais ou menos isso que o Jiraiya explica no mangá, quando ele tá ensinando a parada pro Naruto. E tipo assim, se tudo funciona contra Otsutsukis, literalmente tudo, por que o genjutsu seria diferente? Não faz sentido. Isso é bem simples, na verdade. É uma forma bem fácil de você argumentar a favor de um personagem, dizendo que ele venceria até mesmo um Otsutsuki simplesmente aplicando um genjutsu, mesmo que se você parar para pensar um minuto, acabe percebendo que nem faz tanto sentido assim, já que a maioria dos Otsutsukis são extremamente rápidos e dependendo do personagem, ele aplicaria um Speed Blitz facilmente, sem nem dar tempo do genjutsu ser aplicado. Aqui eu concordo, bom ponto. Não é que os Otsutsuki são imunes, né? Eles sendo muito rápidos, eles têm outros meios de combater. Só que aqui a gente não pode ignorar um fator também, que é o fator conhecimento e, para acrescentar, né? Qual que é a personalidade desse Otsutsuki? Ele tem o costume de subestimar os seus oponentes? É um problema. Ishiki era tão veloz que nem Naruto Hokage com modo Kurama e Sasuke juntos conseguiam se equiparar a ele nesse quesito, mesmo os dois tendo dado um baile no Super Momoshiki. Porém, deixando isso de lado, os genjutsus funcionam ou não nos Otsutsukis. Um Tsukuyomi do Itachi teria efeito em personagens como Ishiki, Momoshiki e Kaguya. Eu acho que na Kaguya não funcionaria, nem no Hagoromo. Indra também não seria afetado pelo Tsukuyomi porque toda essa descendência, todo esse poder vieram deles. Então, eles têm tudo aí para que mesmo que eles sejam afetados, eles quebrem na mesma hora. Então, acho que a Kaguya nem afetada ela não seria, nem pega ela não seria, porque ela é a progenitora de todo o chakra. Tudo que existe na Terra provém dela. E bom, a resposta é simples de entender, mas muitas pessoas acabam não entendendo muito bem como é o processo de funcionamento de um genjutsu, que é o ponto principal para compreender se eles funcionariam ou não em um Otsutsuki. De acordo com o Jiraiya, o genjutsu é um tipo de técnica onde o usuário controla o chakra na mente. Ninjutsu de inteligência avançada, como eu falei para vocês. E os genjutsus do Sharingan, a maioria deles, não são todos, a base é a hipnose. Então, tipo assim, né, se o oponente moscar muito e der esse mole, ele pode ser pego Do alvo, criando uma ilusão por meio de um dos 5 sentidos e que se você romper esse fluxo, o genjutsu irá falhar. Resumidamente, você acaba controlando o fluxo do chakra no sistema nervoso do seu adversário, o que torna o genjutsu, nas palavras do próprio Jiraiya, num ninjutsu de inteligência avançada. E esse ponto é crucial para esse tema, já que erroneamente muita gente acaba acreditando que ninjutsu e genjutsu, por exemplo, são coisas completamente diferentes. E de fato, o efeito deles pode ser, mas o processo de funcionamento base não. E isso é importante, pois de acordo com o primeiro databook, o processo de execução de uma técnica, seja ninjutsu ou genjutsu, é o mesmo. A diferença é que o genjutsu é uma técnica de hipnose, ilusão,
enquanto o ninjutsu consiste em trabalhar o chakra dentro de si para manifestar um efeito sobre si mesmo ou no adversário. Porém, tudo acaba sendo jutsu, que possui o mesmo processo base, onde eles só são divididos e classificados em ninjutsu e genjutsu, ou até mesmo taijutsu, por conta dos seus efeitos e condições de ativação. E aí eu te faço uma pergunta, né? Depois de tudo isso que você falou, e que sim, foi muito bom. Que argumentação perfeita, tá? Parabéns por algum motivo aí, porque o canal é bom. Mas, se tudo funciona contra os outros Otsutsuki, por que genjutsu não? Né? Se tudo é praticamente a mesma coisa com efeitos diferentes. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas bora continuar. Caso dos genjutsus, os seus efeitos são ilusões. Guardem essa parte, pois ela é fundamental. E aí, baseado nisso, temos o outro lado dessa moeda, pois em Boruto somos apresentados aos Shinjutsus, ou técnicas divinas, que eram usadas pelos deuses Otsutsuki, onde as técnicas ninjas como ninjutsu e genjutsu são só uma mera tentativa de imitar esse poder de onde tudo se originou, comparados a milagres divinos. De forma resumida, o Shinjutsu é o poder original do universo de Naruto, de onde tudo veio. Ninjutsu e técnicas ninjas são tentativas de emular... Só que tem uma parada, embora os Shinjutsu sejam superiores e são, isso aí ninguém tem dúvida, isso aí não tira a eficiência e a potência de ninjutsus. A gente tem, por exemplo, Ishiki, que usa Shinjutsus, Kaguya, e que mesmo assim eles evitavam tomar os golpes dos seus oponentes, entendeu? Por quê? Porque ainda que seja uma cópia, é letal, entendeu? Esse fenômeno através de selos de mão e concentração de chakra, e isso é deixado completamente claro no capítulo 75 do mangá de Boruto. Inclusive, isso é questionado nesse capítulo, onde a Sarada pergunta se o ninjutsu dos ninjas não eram nada comparado a esses shinjutsus, e é confirmado que eles não são nada comparado a essas técnicas divinas. Mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo? Tudo, pois o ponto-chave de tudo vem agora, já que os Otsutsuki são imunes à onipotência. Onipotência é essa que, de acordo com o Momoshiki, os deuses usavam para manipular e alterar as memórias da humanidade. E para quem não sabe, a onipotência não é apenas mais um Shinjutsu, mas sim o maior Shinjutsu existente, o maior poder do universo de Naruto. Ou seja, a onipotência é o maior poder que existe, é o poder supremo. Não só no universo de Naruto e Boruto. A definição de onipotência é dada àqueles que podem fazer literalmente tudo. É essa a definição do poder. Aí eu te pergunto, qual que é o sentido de um Otsutsuki que não alcançou o patamar de um deus ser imune à onipotência? Poder mental não é, mas calma que eu vou provar isso aí que eu tô falando. O poder de tornar real qualquer desejo. E quando o Momoshiki explica que os deuses Otsutsukis alteravam as memórias da humanidade sem afetar os outros Otsutsukis abaixo, ele afirma que a consciência, a mente das pessoas são ligadas através do chakra e que dessa forma era possível os deuses alterarem as suas memórias usando a onipotência, manipulando a própria mente e consciência das pessoas. Porém, como foi dito, Otsutsuki são imunes à onipotência, o que significa que eles são por consequência também imunes à manipulação. Não, cara, isso aqui tá completamente errado. E tipo assim, a argumentação, né, a oratória é muito boa, mas tem que ser coerente com o mangá. Isso aqui tá muito incoerente, tá ligado? Mas calma, vamos continuar. E chakra nas suas próprias mentes. Pois, como eu acabei de falar, é confirmado que a mente de uma pessoa é ligada através do chakra e que era assim que os deuses as manipulavam. Porém, com o Otsutsuki isso é impossível, e onde foi que vimos mesmo que na aplicação de um genjutsu o usuário manipula o chakra na mente do alvo, assim na explicação do Jiraiya, onde ele também afirma que uma forma de você sair de um genjutsu é com outras pessoas interrompendo esse fluxo de chakra do afetado, para que dessa forma o usuário do genjutsu não consiga mais manipular o chakra na sua mente, o que foi exatamente o que a Sakura e a vovó Tio fizeram com o Naruto para ele se libertar do genjutsu aplicado pelo Itachi. Então só isso prova que sim, os Otsutsuki são imunes a esse tipo de habilidade, e não acabou, pois o próprio Jiraiya classifica os genjutsus como ninjutsus avançados, os mesmos ninjutsus e técnicas shinobis que são classificados como meras... Tá, agora eu vou explicar, né?
Ele chegou num ponto aqui que ele cravou que realmente é porque eles têm um poder mental extremamente elevado, mas não é. Por que que os Otsutsukis, como o Boruto, Kawaki, aqueles que têm o DNA Otsutsuki, como a Eida e o Daimon, são imunes à onipotência? Fator genética. É literalmente mencionado isso mais de uma vez no mangá, cara, de Boruto. É por isso que eu falo pra vocês. Vocês têm que ler a parada, pô. Não é só pegando página específica, porque, tipo assim, pode ser que até você mesmo, por algum motivo, tenha lido o mangá ali todo e se esqueceu desse detalhe. Porque o que é mencionado aqui, os Otsutsukis não são imunes por causa do poder mental, e sim por causa da genética. Eles são abençoados por isso, entende? E a onipotência não afeta aqueles no qual o ser que manipula a técnica não queira que seja afetado. Por exemplo, a Sarada e a Sumire, elas não são afetadas, mas elas não são Otsutsuki. Qual que é a explicação para isso? Se não a vontade daquele que aplica o Shinjutsu e aqueles que são imunes pelo fator genético. Entende? Mas bora continuar. Limitações do Shinjutsu, e no caso da onipotência, ela não é só um Shinjutsu, mas o maior deles. Então, basicamente, os Otsutsuki são imunes ao poder de um deus, a interferência divina que por séculos alterou as memórias e mentes das pessoas com falsas ilusões. Inclusive temos um exemplo muito recente nesse universo, que foi a onipotência aplicada pela Eida, que mudou as memórias de todos, trocando Boruto e Kawaki. Exceto da Sarada e da Sumire, como eu já falei, e o Daimon e a Eida não são afetados pela genética. Porque eles não são de fato uns Otsutsuki genuínos, mas eles possuem esse DNA, entende? Ah, mas o Koji também tem esse DNA e foi afetado. Beleza, mas o que é dito no mangá? O Daimon, por ser irmão da Eida, não funciona, porque a genética deles é muito próxima, entendeu? Lugar e criando literalmente uma realidade ilusória, onde todos vivem literalmente numa ilusão de que o Boruto é um traidor, a maior ilusão já criada nesse mundo. E ainda assim, os outros Otsukis como o Boruto, por exemplo, não foram afetados. Porém, se você ainda não tá convencido, o que seria já uma surpresa pra mim... É porque tu deu ponto que tá incoerente, pô, entendeu? E não tem como convencer assim, entendeu? Bora continuar. Temos outros exemplos. O Sasuke na guerra coloca todas as bijus num poderoso genjutsu de uma só vez, mas ele não tenta aplicar um genjutsu num Otsutsuki como Kaguya, Momoshiki ou Ishiki, o que já... Cara, não. Que é isso? Tipo assim, não faz sentido esse argumento, porque, tipo assim, Kaguya é progenitora do chakra, e as chances de um genjutsu funcionar nela são quase nulas. Então o que eu vou usar? Vou usar o que realmente é mais preciso, Amaterasu, Susanoo, técnicas que realmente vão funcionar, e mesmo assim ele falha. O Ameno Tejikara, que era uma das técnicas mais roubadas, não estava funcionando. Aí você pega o Ishiki desvia ali de um Chidori, porque ele sabia da potência das técnicas do Sasuke. Ele diminui ali os jutsus do Naruto, porque ele não queria tomar aqueles jutsus, porque sim, afetariam ele. Tanto é que o Naruto, quando ele entra no modo Baryon, as técnicas dele começam a afetar o Ishiki. Então tem essa. O Sasuke não usar genjutsu é a mesma resposta para ele não usar a técnica de absorção do Rinnegan. E eu vou deixar o exemplo para vocês aqui na tela. O Momoshiki usa um Abijudama ali naquele momento para atacar toda a aldeia da Folha, e o Sasuke poderia resolver tudo com as técnicas dos 6 caminhos do Rinnegan, mas ele não faz isso. O Sasuke só utiliza em Boruto as técnicas do Rinnegan que ajudam ele a se teleportar em combate ou para outras dimensões. É literalmente esse o uso do Sasuke utilizando o Rinnegan dele. Então não, cara. O fato do Naruto e o Sasuke terem sido nerfados em Boruto e não terem utilizado essas técnicas, não quer dizer que os oponentes deles eram imunes a essas técnicas, não é isso, tá ligado? E sim que eles foram de fato nerfados, é fato. Então, tipo assim, isso não faz sentido na minha opinião. Pra mim isso é tentar ganhar no grito, com todo respeito a você ou por algum motivo, mas... Bora continuar aqui com o react. Dica que seria inútil, principalmente porque, por exemplo, no caso do Sasuke contra o Ishiki, ele estava levando uma surra e um genjutsu poderoso seria uma das suas principais armas, mas ele não faz nada. E outra parada, o genjutsu que o Sasuke utiliza contra as bijus aqui é realmente tão eficaz assim, e ele domina todas com um só olhar, mas a gente tem que lembrar que ele estava com o poder do Hagoromo ali, com o chakra do Hagoromo, que upava suas habilidades dele ao mais alto nível. Não tem como comparar o Sasuke do final do anime de Naruto Shippuden com o Sasuke todo nerfadão,
com o Naruto também todo nerfado. O próprio Kurama afirma no mangá que o Naruto tinha decaído, entendeu? Então não faz sentido. O esclarecimento final é sobre os argumentos que usam de Otsotsukis, entre aspas, caindo em genjutsu, como o Hamura pra Kaguya, que o controlou para atacar o Hagoromo no anime, ou o Boruto também na animação. Então vamos lá. No caso do Hamura, eu nem preciso dizer que aquilo é um filler, não tem no mangá, então, obviamente, querendo ou não deve ser considerado. Eu não tiro essa consideração aqui porque realmente é filler. E quando usam esse argumento, é viável porque realmente é filler, não tenho o que dizer. Mas é um episódio incoerente com a obra? Não acho. A Kaguya tinha poder para fazer isso? Tinha. Entende? Então bora continuar. Principalmente esse arco, que é um dos mais contraditórios da franquia e que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Porém, no anime de Naruto era a própria produção que fazia esses enchimentos, o Kishimoto não estava envolvido. E mesmo se a gente considerar puramente por diversão, ainda tem como justificar isso, já que Hamura e Hagoromo são apenas metade Otsutsuki, híbridos, pois Kaguya teve filhos com um humano. Isso é um fato, mesmo que o Tenji não exista no mangá. Foi por isso que o Hagoromo herdou o Rinnegan tradicional que todo mundo conhece, pois ele é uma despurificação do seu doujutsu mãe, o Rinne Sharingan. Já um outro caso seria o do Boruto no anime para Kirara ou então para Olga, porém tem uma explicação muito simples para isso. Receptáculos não são Otsotsukis, eles estão no processo de se tornar, mas ainda não são. Tanto que o Boruto só se tornou um Otsutsuki completo e genuíno quando o Momoshiki o reviveu, literalmente confirmando que ele, a partir daquele momento, era um Otsutsuki legítimo. E depois disso, nunca mais vimos o Boruto cair num genjutsu então, tanto no mangá quanto no anime. Caiu sim, e aqui que eu vou te pegar daquele jeitão, tá ligado? Lá ele. Mas ó só, se liga. Quando o Kashin Koji se encontra com o Boruto a primeira vez, o que ele acontece? Ele lança um genjutsu em todo local que eles estavam. Você pode notar que até a aparência do ambiente onde eles estavam, que era o esconderijo do Orochimaru, estava diferente. Estava com um ar mais sombrio, com algumas modificações que tinham sido moldados pelo genjutsu do Kashin Koji. Ou seja, a gente nem tá falando de Uchiha, a gente nem tá falando do Itachi, a gente tá falando do Kashin Koji, cuja especialidade nem é genjutsu, porque ele era um clone do Jiraiya que não dominava essas artes. E aí ele vai lá e fala, ó, você pode até tentar sair daqui, mas vai ser bem difícil. Ou seja, se o Boruto fosse imune a genjutsu, todo aquele cenário para ele estaria normal. Como sempre foi o esconderijo do Orochimaru. Ele encontraria a saída sem a menor dificuldade, mas não é isso que acontece. Então sim, ele já caiu em genjutsu que manipula os 5 sentidos, como é o caso da visão, como você mesmo afirmou lá no começo do vídeo. Comprovado, Otsutsuki cai em genjutsu. E aí? É o que eu falo, pô, vocês têm que parar com isso. Tudo funciona em Otsutsuki, menos genjutsu. Não faz sentido, pô, mas bora continuar. Que apesar de canônico, o anime e mangá de Boruto seguem linhas temporais distintas, onde alguns eventos acontecem de forma diferente entre eles, e no mangá nem temos esses exemplos citados de genjutsu do Boruto que eu acabei de comentar. Então sim, canonicamente, nunca tivemos um Otsutsuki completo caindo num genjutsu, no caso de Boruto, seja anime ou mangá, e dessa forma, essa é a resposta mais completa para esse tema. Os Otsutsukis são sim imunes a genjutsus, eles têm uma resistência mental insana, capaz de inclusive suportar a onipotência. Bom, não tem mais do porquê eu estender o vídeo até aqui, né? Eu entendi o ponto dele, ótimo vídeo, como eu disse, o oratório é perfeito, o cara edita também muito bem. Enfim, é uma referência para geral aí que queria conteúdo, né? Mas eu não concordo, de forma alguma. Para mim, Otsutsuki não é imune a genjutsu. A onipotência não é um exemplo bom para se dizer que realmente eles são imunes, porque eles realmente são imunes a isso pelo fator genético e não por ter um poder mental elevado. E já vimos sim, por exemplo, o Jigen usando o genjutsu de comunicação. Tudo bem que ele não estava sendo afetado, mas ele estava ali comunicando com todos dentro de uma ilusão. Ele se pôs naquela situação. E temos também o Boruto sendo preso ali, né, pelo genjutsu do Kashin Koji, sendo afetado pela influência que o genjutsu causava ao redor. Se ele fosse imune, nem os efeitos ele sentiria. Tudo para ele estaria normal. Então não, a resposta é: Otsutsuki não é imune a genjutsu. E isso é um fato.
Claro, se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do conteúdo. E se eu respondi a sua dúvida, me fortalece com seu like, se inscreve no canal e já deixa aqui, né, o link ou o comentário do próximo vídeo que vocês querem ver aqui no canal. É isso, nação. Até um próximo vídeo.